Bom, meu nome é Simone Álvares Peralti, eu sou aluna da FAEL no curso de Formação em Pedagogia, tá? E em função do Covid, eu não consegui concretizar o meu estágio como estava programado. Então, eu optei por fazer um microvídeo, tá? Com o meu plano de ação adaptado, onde a unidade temática desse plano de ação é de língua portuguesa, a duração é de média 60 minutos, e ele foi elaborado, né, para ser aplicado para alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, o tema desse plano de ação adaptado é Nasce uma Estrela, onde a proposta desse plano foi de elaborar um trabalho, né, criando uma roda de conversa, um debate entre os alunos, onde eles têm que fazer uma relação entre a data de aniversário deles com algum fato, algum acontecimento importante que tenha acontecido na mesma data ou em alguma data próxima ao aniversário deles. Eles teriam que fazer uma pesquisa em casa, né, se utilizando de alguns recursos materiais, e depois trazer para a aula o que eles encontraram, né? E trazer esses recursos também para a aula para poder comprovar o fato, o acontecimento importante que eles relacionaram com a data de aniversário deles. Bom, em caso de uma aula presencial, como a gente viu, né, na tela anterior, uma roda de conversa presencial na sala de aula, eles poderiam utilizar, né, trazer para essa aula os recursos materiais que eles utilizaram para fazer a pesquisa em casa. São jornais, revistas, livros, coisas impressas, né, no caso. Bom, esse plano de ação, ele também funciona muito bem aplicado através de uma ferramenta digital, como o Zoom Meeting ou o Google Meeting, por exemplo, porque ele se trata de uma roda de conversa, um debate, onde o intuito é de observar como os alunos se comportam, como eles demonstram as suas opiniões, como eles trabalham as suas argumentações, como eles expressam as suas ideias, se é de forma coerente ou não, e principalmente como eles se comportam quando eles escutam um ponto de vista diferente do deles, né? Esse trabalho, esse plano de ação, ele funciona muito bem das duas formas, tanto numa aula presencial como numa aula virtual, tá? Porque o protagonista desse trabalho é o aluno. Ele é o foco do trabalho. Bom, no caso de uma aula aplicada através de uma ferramenta digital, os recursos materiais, né, que vão ser apresentados pelos alunos nessa aula, eles devem ser recursos digitais, como jornais online, e-books, audiolivros, né, são esse tipo de recurso que ele vai trazer para a aula para comprovar, né, o resultado da pesquisa dele, o acontecimento, o fato importante que ele encontrou e ele relacionou a data de aniversário dele a esse fato, a esse acontecimento. Bom, como recursos materiais também foram entregues anteriormente aos alunos um questionário, tá, com 4 questões, onde eles deveriam trazer para essa aula respondidos, tá? Eles iam fazer as pesquisas, eles iam responder esse questionário em casa e depois eles iam trazer para a aula o questionário respondido e os recursos, né, materiais, como a gente viu anteriormente, que eles encontraram o acontecimento ou o fato importante relacionado ao aniversário deles. Nesse questionário, fica bem claro para o aluno que ele é o protagonista desse trabalho. Através do questionário, ele evidencia isso de forma muito clara. Ele é o foco, ele é o tema central, tá? Então, vamos dar uma olhada nas questões. No questionário, Nasce uma Estrela, a questão 1, ele vai colocar o dia do aniversário dele, né, a cidade dele e ali o nome completo dele. Na questão 2, ele vai pesquisar, tá, um acontecimento importante, um fato importante que ele acha relevante na data de aniversário dele, mas do dia que ele nasceu, dia, mês e ano que ele nasceu. Esse fato importante pode ser na mesma cidade ou em cidade diferente, no mesmo estado, em outro estado, no Brasil ou fora do Brasil, um fato que ele acha relevante, não importa onde que tenha acontecido, tá? Ele pode relacionar esse fato à data de nascimento dele. Na questão 3, ele vai fazer a mesma pesquisa, só que tendo como base o último aniversário dele. Aí já não é mais a data de nascimento dele, é o último aniversário dele. Tá? Então ele vai ver alguma coisa que tenha acontecido na cidade dele,
tá? Numa data próxima ao aniversário dele. Já nem precisa ser mais no mesmo dia ou no mesmo mês, mas um acontecimento relevante próximo à data do último aniversário dele. E na questão 4, que mudanças importantes ele observou que aconteceu na vida dele nos últimos tempos, tá? Então, na questão 4, ele vai fazer uma reflexão. O que ele observou que aconteceu, algum fato, alguma transformação, alguma mudança aconteceu na vida dele nos últimos tempos? Então, vai levar o aluno a fazer uma análise, uma reflexão da vida dele, de si mesmo, podemos dizer assim. Bom, eu particularmente, eu achei esse plano de aula muito interessante, porque ele trabalha muito a comunicação verbal, ele desenvolve o pensamento crítico e imaginativo do aluno, ele se utiliza de diferentes linguagens, diferentes mídias e ferramentas digitais, e principalmente porque ele coloca o aluno como o protagonista da história. Ele é o foco central da história, né? E, assim, o processo avaliativo dessa aula, desse trabalho, é de observar como o aluno se comporta na roda de conversa, né? Como ele participou, como ele interagiu com os alunos, como ele colocou as ideias dele, o pensamento dele, se ele aceitou sugestões, se ele aceitou opiniões diferentes, né, dos outros alunos que participaram do trabalho. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E só tenho a agradecer. Muito obrigada.